convite ao papo de hoje é essa reflexão íntima para onde nós estamos olhando. Para 5D ou ainda estamos olhando para 3D? Falando de amor incondicional, eu escolhi essa imagem porque ela demonstra muito a plenitude. E quando a gente fala de amor incondicional, que lugarzinho que vem, que esquenta, né? É o coração, né? Por que é o coração? Porque é aqui que está o chakra cardíaco. Acima dele está o cardíaco superior. Embaixo do cardíaco superior nós temos uma glândula chamada timo. Achem o final do osso externo aqui. Né? Desce aqui, acaba. Comecem a subir com os dedos, vai dedilhando assim, ó. Comecem a subir, vocês vão achar um ponto no osso, vai subindo, subindo, subindo em direção. Vocês vão achar um ponto que, em geral, é dolorido. Ou queima. É uma sensação incômoda, assim, um desagradávelzinho, assim. Em geral, ela está no meio, nesse espaço aqui, ó, bem no meio aqui. Você sabe por que isso aí dói? É aí que está o timo. É aí que está o chakra cardíaco superior. O chakra do amor incondicional. Até os 7 anos de idade, entre 5 e 7 anos de idade, essa glândula tem 7 centímetros. E ela é cor-de-rosa. Na idade adulta, ela passa a ter meio centímetro e ela fica amarela e gordurosa. O que vocês acham que isso quer dizer? Lei de uso e desuso de Charles Robert Darwin. Tudo que você usa muito, igual músculo, desenvolve. O que você não usa, atrofia. Então, estamos aqui com uma dorzinha aqui, porque a gente não faz exercício com o timo. A gente não ajuda ela a não atrofiar, porque ela vai atrofiar naturalmente, né? Esse é um processo biológico. Mas a gente pode contribuir para que ela não fique desse jeito tão atrofiada. Então, acharam o ponto? Vocês já viram a cena que a pessoa fica... Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, né? Não tem essa cena? Isso é uma ativação do timo. Essa pulsação nesse local estimula a glândula do timo funcionar. Estimula ela não atrofiar e estimula nosso cardíaco superior e a nossa conexão com essa energia 5D do amor incondicional. Então, a energia taquiônica, vamos começar pelo... Nós estamos na 3D, vamos continuar mais um pouquinho, né? Energia taquiônica não é uma coisa que a gente fala assim, está fora do nosso alcance, fora do conhecimento humano, fora das nossas percepções. Não, energia taquiônica é uma energia, e como toda energia, pode ser medida e estudada. Os primeiros estudos que nós temos da energia taquiônica foi feito por um americano, um físico, e aí começam a perceber que tudo começa na ciência. Então, por amor incondicional, vamos amar os cientistas, aqueles caras, os engenheiros, os físicos, né? Que não tem tanta, que são mais calculistas, né? Então, Gerald Feinberg começa a estudar essa coisa da energia taquiônica, porque ele percebe que essa energia é uma energia cósmica, que transita pelo universo, livre e não tem bloqueio. Isso chamou a atenção dele. Você pega, por exemplo, a energia elétrica, se você interrompe o circuito, ela para de circular. Se você apaga a luz, e interrompe e bloqueia a luz, coloca um espelho, ela desvia de caminho. E ele percebeu que esse tipo de energia que circulava não tinha barreira, não tinha interrupção, em momento e situação nenhuma. Então ele começa a estudar essa energia e chega em algumas conclusões, que são partículas subatômicas que não têm massa. Para quem lembra das aulinhas lá no colégio, né? Massa, temos massa corpórea. Então ela não tem.
Não tem nada, e exatamente por isso elas viajam mais rápido que a velocidade da luz. Deve ter informação aí mais para frente. Para vocês terem uma ideia, 27 vezes mais veloz do que a luz. 3.600 quilômetros por segundo. Faz vezes 27, você vai achar o quão a energia taquiônica é rápida e circula no universo. Como ela não tem massa, tem energia própria, ela não tem bloqueio. Então, foi definida como uma forma de energia cósmica livre, sem nenhum tipo de impedimento físico que a bloqueie. E ela rodeia todo o planeta, e aí mais para frente se descobre que ela circula em todo o universo. Lee Carroll, grande canalizador das mensagens de Cryon. Esse é o depoimento de Lee Carroll. E eu uso o depoimento de Lee Carroll porque Cryon é uma energia, não é um ser, não é uma entidade, não é nada físico ou configurável na nossa percepção. Cryon é uma energia do cosmo, permeia o cosmo. Cryon é o todo. Lee Carroll o canaliza faz muitos anos, acompanhem, porque vale muito a pena. É muito lindo e mexe muito com a gente essas mensagens de Cryon. Lee Carroll diz: creio que a energia taquiônica é o começo desse tipo de cooperação entre a humanidade e a energia do universo. Então, Lee Carroll, canalizador de Cryon, diz que a energia taquiônica é uma possível ponte entre a energia do universo, a essência do universo e a comunicação com a humanidade, pela qual temos esperado. É, na verdade, uma ponte de energia inteligente de grande ajuda que parece saber exatamente o que necessitamos. Não é invasiva, mas cooperativa. A energia que permeia a 5D é a energia da cura, é a energia da estabilização, é a energia do equilíbrio. Para estar equilibrado, precisamos resolver algumas coisas. Para resolver algumas coisas, nós temos que olhar para essas coisas e encarar essas coisas. E essas coisas aparecerão. Uma das leis que permeia a nova era agora é a verdade absoluta. Alguém disse uma frase maravilhosa que diz assim: a nova era, a lei principal da nova era, dessa ascensão da humanidade, é nada mais ficará escondido. Nada. As nossas mazelas, as nossas verdades virão à tona, assim como se a gente ligar a televisão, nem recomendo ligar, porque de cabo a rabo não serão coisas agradáveis, as verdades estão vindo à tona, queiramos ou não. Se estamos aqui nesse propósito, a gente vamos aproveitar esse tempinho, para encarar essas coisas e equalizar. Então, por que eu disse isso? A energia taquiônica, tudo isso que permeia, traz o que nós necessitamos. Quando falamos de energia taquiônica, ela vem diretamente direcionada às necessidades da sua essência. Podemos falar em propósito de vida, podemos falar em energia, em saúde física, mental, emocional, espiritual. Não tem problema. Ela vem trazer o que você precisa. O trabalho aqui do evento, basicamente eu poderia resumir que é esse. Movimentar essa energia taquiônica aqui, a 5D, para que vocês percebam as coisas, vejam as coisas, encarem essas coisas e equalizem todas essas coisas. Continuando na pesquisa do físico, a energia neutra possui aí um pouquinho mais técnico, cargas elétricas opostas e que se equilibram. Vamos positivo e negativo. Se equilibram. Por ela ser neutra, e positivo mais negativo neutraliza, isso que é o mais importante, ela não oferece resistência e se move 27 vezes mais veloz que a luz. Então, não tem massa,
não é palpável, é neutra, cargas neutralizadas, 27 mais veloz que a luz. Não existe barreira, não existe bloqueio, parede, qualquer tipo de coisas que vocês possam colocar para ser um anteparo, para cercear ou cercar ou tentar trazer essa energia, não funciona, porque ela vai permear o universo independente da vontade de todos nós. Por não ter polaridade, pode ser utilizada para o positivo ou para o negativo. Obviamente, como tudo, né? Não pode ser visualizada, não tem cor, é uma vibração de harmonia cósmica, é uma energia eterna. Essa energia taquiônica é que movimenta o universo. Por ela não ter bloqueio, ela é uma energia multidimensional. Já ouviram o conceito de atemporalidade? Então, o que nós vamos falar aqui? A temporalidade é, então não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Ou se alguém ficar desconfortável com não existe, existe tudo ao mesmo tempo. Então agora, senhores e senhoras, fetos dentro dos úteros das suas respectivas mães, estão vivendo agora. Nós todos, eu já estou bem pertinho do velhinho, né? Velhinhos, estamos vivendo agora. Agora, nós estamos vivendo agora. Então, o universo é um grande paradoxo de tempo que só existe agora. Então, o que nos resta? Viver o agora. Confúcio já dizia, existem duas coisas na vida que o ser humano não tem absolutamente nenhum controle: o passado e o futuro. Só sobra agora. Quando a gente fala em atemporalidade, é um conceito muito difícil para o ser humano, porque o ser humano tem a mente em linha, linear. Então, tentamos colocar as coisas numa ordem cronológica, racional, para a nossa própria compreensão. Então, quando você estabelece um raciocínio linear, você deixa de usar o raciocínio abstrato. Então, você sai da abstração, que é a grande técnica da quinta dimensão. Não existe nada de bloqueio, não existe tempo, não existe espaço, para começar a raciocinar de forma linear. Então, eu nasci lá atrás, eu estou indo para frente e vou... Vocês entendem por que a gente coloca eu vou ser alguma coisa, e esse eu vou ser alguma coisa está sempre lá, sempre à frente? É aquela coisa da meta. Vou me colocar uma meta, né, lá para frente. É o que o mundo corporativo chama da cenourinha. Você coloca na frente do cavalo uma cenoura lá na frente, e ele vai atrás da cenoura eternamente. E ela nunca vai chegar. E a gente faz isso todo dia com a gente. Porque a gente não acredita no agora. Nós acreditamos que alguma coisa está por vir. Alguma coisa boa vai acontecer. O planeta um dia vai... né? Nós vamos... Não, é agora. É hoje. Já está acontecendo. O que precisa para que isso aconteça? Você aceitar. Tudo que vem inerente a isso, essa evolução, inclusive as dores, as mazelas e tal, isso vai ser trazido à tona para que isso seja ajustado e a gente comece a viver plenamente o agora. Essa é uma representação, só para ficar um pouco mais didático, da circulação da energia taquiônica no nosso corpo. Como ela permeia em movimentos circulares, independentes da nossa vontade, ela vai nos invadindo, nos permeando, obviamente, respeitando o arbítrio de cada um, para que você aceite e ela possa agir em você. E assim é para um ser humano, e assim é para qualquer coisa. O ambiente, as paredes. Então, essa forma circular e perfeita
para quem entende um pouco de geometria sagrada, a forma perfeita do universo é um círculo. Por que um círculo? Porque ele não tem linha. Ele começa e termina, começa e termina. Ele vive esse ciclo independente, porque o ciclo representa o agora. Eu escolhi falar um pouco disso para vocês, porque nós estamos falando de universo. Existe Hermes, na Grécia, considerado, vamos chamar ele de o deus da sabedoria, né? A sabedoria estava concentrada em Hermes na Grécia. Na visão egípcia, Tote. Também Tote, conhecido como escriba dos deuses. Os deuses precisavam passar uma informação para os outros deuses ou para a humanidade, chamava Tote, ele, por isso que ele é representado com uma canetinha. Sempre. Ele está sempre escrevendo para passar. Ele é o mensageiro, é o escriba, né? Então, considerado como Deus da sabedoria. Tá? Inclusive, Tote eu acho muito legal, porque ele é intitulado como principal, é quase o secretário da deusa Maat. Vocês sabem quem é a deusa Maat, a representação de Maat, o arquétipo? A verdade absoluta do universo. Hermes e Tote, representações das duas principais civilizações da humanidade, a grega e a egípcia, na época, da sabedoria. São 7 princípios. A primeira transcrição, que isso foi achado em escrituras, em escavações, foram sendo achados os princípios herméticos lá, escritos pelos gregos e os egípcios. A primeira transcrição na nossa língua foi em 1908, por um francês. E ele traduziu isso já literalmente, como foi ditado por Hermes e Tote, que é o livro do Caibalion, ou Cabalion. O Caibalion, ou Cabalion, é a base estrutural das leis do universo que rege, inclusive, a Cabala, né? Que hoje permeia a vida de todos nós. Se estudarem a Cabala, vocês vão ver que é um fundamento que serve para qualquer pessoa, em qualquer tempo, assim como os 7 princípios universais. Primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O mundo é mental, o universo é mental. O que eles querem dizer com isso? É o mental, na nossa compreensão de mental, do raciocínio? Não. É uma mente, o universo é uma mente criadora. Então, se nós somos microcosmos do macrocosmo, nós somos um pedacinho do universo. Se o universo é a mente criadora, geradora de toda a vida, de tudo, e nós somos um pedacinho dela, nós somos criadores. Iguaizinhos à mente suprema criadora. Alguns chamam de Deus, outros chamam, eu chamo de mente criadora. Então, é nesse princípio que Hermes diz que o mundo é mental, princípio do mentalismo, né? E aí, se somos criadores, somos, para quem chama de Deus, somos deuses. Tá? Muito bom. Segundo princípio, o da correspondência. Esse talvez seja o mais conhecido. Tudo que está embaixo está em cima, e tudo que está em cima está embaixo. Então, Hermes quer dizer para nós o seguinte: existe a equivalência, existe o dual, existe a polaridade. Mais para frente ele é mais específico nisso. Então, se existe uma terceira dimensão, existe uma quinta. Se existe para baixo, existe para cima, para a esquerda, para a direita. Tudo é dual e tudo tem seu equivalente paradoxo. Meio complicado isso, né? Mas fica mais claro nos próximos princípios. A vibração. O princípio de vibração nos diz que nada está parado. Alguém acredita que, por exemplo, essa mesa vibra? Quem acredita que essa mesa vibra? Né? E é fácil entender isso. Tudo no universo é composto por átomos. Lembra do átomo? Núcleo, nêutrons, prótons e elétrons. Isso fica
orbitando em volta de um núcleo. O que é a coisa mais conhecida nossa que orbita em volta de um núcleo? O planeta nosso orbita em volta de um, assim como prótons e elétrons e tal. Então, se tudo é composto por átomos e tudo gira, tudo vibra dentro desse núcleo, a mesa vibra, a parede vibra, o chão vibra e nós vibramos. Então aí eu começo a chamar a atenção. Então eu sou igual à mesa? Sim. Então eu sou igual ao cachorro? Sim. O que muda? Por que um bolo fica mais doce do que o outro bolo? Por que um bolo tem uma forma quadrada, outro redondo? Ou você mudou o ingrediente, pôs mais de uma coisa do que da outra, você mudou a forma. Não é isso? Eu não entendo nada de cozinha, mas é o que acontece conosco. Somos o microcosmo do macrocosmo, com uma pitada a mais disso ou daquilo, em formas diferentes do que as outras coisas. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O universo é o todo. O universo é uno. A divisão é inexistente. A divisão, o Ronaldo, você, a mesa e tal, é didático para a nossa compreensão. Para a nossa mente. Doido isso, né? Imagina que 450 pessoas aqui são uma só. O princípio da polaridade, ele se traduz por si só. Mais uma vez, ele remete à coisa da dualidade. Tudo tem positivo e negativo. O universo é polar. Começa de novo lá no átomo. Para que o átomo esteja vivo, ele precisa de prótons positivos e elétrons negativos. E a união dessas duas coisas gera a vida, o movimento e o outro princípio, a vibração. Né? O orgonite que está lá é um exemplo bem físico para vocês pegarem. É uma peça viva. Ela é composta por polaridade positiva e negativa. Por isso que ela age sozinha. Né? Então, também somos, a mesa é, as paredes são, o universo é polar. Ok? Vamos trazer isso para o dia? Tem dia que você tem mais negativo do que positivo? Quer dizer que aquele dia você se transformou numa outra pessoa? E o dia que você está bem? Você é outra pessoa? Não. Somos nós mesmos vibrando para lá e para cá. Entendeu? Vocês entenderem? Qual é o contrário do amor? Ódio. Ódio, medo. Quem disse medo, já leu alguma coisinha na frente do amor, do ódio. Que na verdade o que gera ódio na gente é o medo. Né? Por que a gente tem raiva de alguma coisa? Porque o maledeto do ser humano, quando ele não controla uma coisa, não está na mão dele, sob controle dele, ele tem raiva daquilo. Quando você olha para o espelho e você não consegue realizar alguma coisa, você fica puto da vida. Mentira. Então, nasce no medo. Então, se a gente fosse estabelecer uma régua, num lado está o amor incondicional, na outra ponta está o medo. Né? Podem exercitar esse raciocínio que vocês vão chegar à conclusão. Quando eu estou puto com alguma coisa ou com alguém, é porque eu estou com receio de ser incomodado, e o incômodo vem do medo de perder o controle, de ser atacado e qualquer outra coisa assim. Ok? Tudo bem? Então, qual que é a grande sacada da vida? A gente começar a tentar achar o caminho do meio. Né? Dá para ser amor incondicional na nossa condição, aqui vivendo na 3D, todo dia, 24 horas por dia? Tem que admitir, estamos aqui para isso. Então já começa
o exercício da compaixão com o espelho. Porque senão você não consegue ter com o outro. Então a gente tem nossos receios, tem. O cara te fecha no trânsito, você para o carro, vai lá, por favor, abre o vidro, muito obrigado por ter me fechado. Não vai, você vai mandar, vai. Manda, mas passa logo. Eu falo, mandei, passou. Né? Então exercitem isso também. Princípio do ritmo, esse é muito legal. E esse desenho traduz exatamente isso. O universo tem um ritmo. E esse princípio é o que pega. Por que estamos aqui ansiosos para ascender para outra dimensão? Porque o planeta está atrasando o ritmo do universo. E quem atrasa o planeta? Quando? Agora. E o universo tem um ritmo. Cada civilização, cada coisa que sai fora desse ritmo, o universo tem que se reajustar inteiro para que as coisas voltem a estabelecer seu ritmo perfeito. O que está acontecendo com a humanidade hoje? Essa ansiedade, essa busca. E puta, isso é muito legal. É muito legal ver uma sala com 450 pessoas buscando isso. É um grupo grande. Essa consciência, esse trabalho está se expandindo. Pessoas novas estão buscando. E mais legal ainda, jovens estão buscando. Né? Esses caras é que vão transformar de fato. Né? Eu daqui a pouco, eu já tenho mais passado do que futuro. Né? Então, mas quem está vindo você é um cineasta que disse, o que você tem? Pô, chateação da sua vida. Ele disse assim, puxa vida, se eu fizer uma conta aqui, eu tenho muito mais passado do que futuro agora, né? Então, quanto mais jovens eu vejo buscando a retomada desse ritmo das coisas, eu fico muito feliz, mas muito mesmo. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Então, assim como um pêndulo, assim como se você olhar, quem mora no Rio, aqui tem um exemplo de ritmo, né? Está fora do controle, inclusive. Quem controla a maré? A Lua. Vocês já viram uma tábua de maré? Que os navegadores usam? Tem minuto, segundo e milésimo de segundo e a altura que vai estar a água. Está tabulado. Então, se o cara sair às 13h35 e 32 segundos, ele sabe que a água vai estar daquele jeito. Porque o ritmo é perfeito. Causa e efeito é complicado e o desenho diz tudo, né? Tudo que você impulsiona, e a lei da polaridade diz que tudo que você impulsiona pode ser positivo ou negativo. Ela vai, pela forma perfeita do universo, num círculo, ela vai, bateu para frente e vai bater nas suas costas já já. Novidade talvez para alguns. Antigamente, você chutava a canela de alguém e você gerava um tal de um karma. Que aí um dia, numa encarnação X, você ia dar de cara com aquele sujeito. Você sabe quando você vai dar de cara com esse sujeito? Que você chutou a canela dele? Agora. Porque o universo está acelerado. Então o ritmo mudou. Se o ritmo mudou, as polaridades continuam, tudo está mais veloz. Se a gente está falando numa energia de amor, que trabalha 27 vezes mais veloz que a luz, imagine para onde vai isso. Quem aqui tem a sensação que o dia está andando mais rápido do que... Quem aqui tem a sensação que fazia X coisas e está fazendo as mesmas coisas e não consegue mais fazer? Você sabe por quê? De fato, se você medir o universo como um todo, o dia não tem mais 24 horas. Estima-se que ele tem 16. Então, vamos lá. Se nós somos o microcosmo do macrocosmo, nós sabemos disso.
O universo mudou lá fora, está mais veloz, está mais rápido, está mais acelerado, o ritmo mudou, nós sentimos isso lá dentro, sabemos disso, tanto que você não consegue cumprir as mesmas tarefas no dia que você fazia, aquela sensação angustiante de que acabou o dia, foi, não fiz nada. Mas a gente insiste em usar no relógio o mesmo calendário, o mesmo horário de acordar, o mesmo horário de levantar. E mudou tudo e a gente está nessa ilusão de que ainda está a mesma coisa. Então, mais uma reflexão para nós fazermos. Não está mais igual, não é mais igual. Esse sentimento é real. Essa angústia que está mais rápido, ela é real. Se ela existe, ela é real, de novo, aceita que dói menos. E começa a trabalhar em 16 horas. Vai dar para fazer tudo? Não. O que você vai fazer agora? Não faz. Não deu, não faz. Véio. E o 7º princípio, hoje ele está bombando, né? De tudo, acho que a imagem que eu mais gosto do meu trabalho é essa daqui. Preciso dizer alguma coisa? Tudo é masculino e feminino. Tudo. Mais uma vez, Hermes traz a gente uma reflexão da polaridade. Positivo e negativo, em cima e embaixo, preto, branco, claro e escuro, masculino e feminino. Então, passou da hora de nós olharmos para esse assunto de uma forma mais bonita, mais suave, mais tranquila. Né? Ainda causa espanto gênero, ainda causa espanto relacionamentos, né? Fora da caixinha do hominho, da mulherzinha. Ainda estamos preocupados com isso. É um negócio... Mudou. Mudou tudo, né? E se a gente falar em... Não dá para falar de amor incondicional se a gente começar a dizer que tem que ser... Acabou. Acabou o assunto. Então isso aqui é um trabalho que eu foco muito nesse assunto, porque começa pelo respeito. Respeito a quem? Ao outro? Não. A nós mesmos. A sua parte masculina e a sua parte feminina. Akhenaton, por decreto de lei, como faraó, ele trocou toda a arquitetura e as artes e a cultura do Egito. Mandou. De agora em diante, a representação minha vai ser assim, assim, assado. Você sabe como ele mandou representar? Pode ir lá no Museu do Cairo, tá as estátuas lá. Tá. Não estou inventando isso. Ele tinha quadril largo, coxas, seios e uma face mais alongada. Todas as representações do casal Akhenaton e Nefertiti, eles estão no mesmo nível. Os tronos estão na mesma altura. Todos os outros faraós, se vocês prestarem atenção, ele é grandão e a família é pequenininha. Não. De Akhenaton, Nefertiti é do mesmo tamanho dele, eles são iguais. Então, foi o primeiro cara que tentou revolução. Estou falando 5.000 anos. Estamos aqui ainda discutindo o mesmo assunto, né? Então, respeitar esse lado masculino e feminino, que são energias. Então, não tem nada a ver com a sexualidade, isso não tem nada a ver. Tem a ver com você respeitar a sua composição cósmica. Essa polaridade energética e essa dualidade que temos, que somos, e que precisamos exercer no dia a dia. Negar qualquer uma dessas partes é se negar e negar o cosmos. E aí, vamos refletir nas outras leis. Encaixa isso aqui desequilibrado nos outros 7 princípios.
Eu sou um homem, eu rejeito minha energia feminina. Eu estou no ritmo? Eu estou na polaridade? Eu estou no embaixo e em cima? Por isso que aí eu remeto a gente refletir sobre os 7 princípios. Eles regem o universo, eles regem as energias que permeiam o planeta e o universo desde que nasceram. Vale a pena refletir sobre isso, porque é a receita do bolo do equilíbrio. Ok? Vamos entrar num assunto de um cara. Lá eu voltei com Tote, Deus da sabedoria, Hermes também. Visão egípcia, visão grega. A palavra Trismegisto aparece quando a civilização grega dominou o Egito. Este cara, Imhotep, eu vou focar nele agora, vocês vão entender por que daqui a pouco. Daqui para frente ele é o cara. Né? Ele é a conjunção, segundo os gregos e os egípcios, da união da sabedoria grega de Hermes com a união da sabedoria egípcia de Tote. Por isso que ele foi denominado o Trismegisto. Trismegisto é o 3 vezes grande. Então, um grande, Tote, o segundo grande, Hermes, e ele é o terceiro grande conjunção da sabedoria do universo. Imhotep foi um ser humano, encarnado, não é? Né? Imhotep nasce numa família que trabalhava como médicos. Então, ele foi treinado para ser um médico, igual o pai, só que lá no meio da escola de medicina, o sumo sacerdote percebeu que ele era esquisito. Esse moleque é esquisito, põe ele de lado aí, porque é estranho. Alguém se identifica com isso? Alguém aqui não foi olhado meio tortinho? Meio estranho. Umas ideias estranhas. Não é assim? É. Vai sair do lugar para ir até o Rio de Janeiro para escutar um... A família olha para você e fala... vamos ficar de olho, porque... Está tomando algum remédio... Já te dá um cartãozinho no psiquiatra... Fala, tem um amigo meu... Né? Então, Imhotep, a partir desse momento, nós vamos falar dele, porque Imhotep é tido como o arquiteto do cosmo. Por que ele tem esse título? Ele recebe toda a instrução de como tem que ser dali para frente. Estou falando em 3.000 anos antes de Cristo. Então, Imhotep recebe a incumbência de fazer um projeto ligado à 5ª dimensão. Tá? Vou resumir bastante, porque, na verdade, quando ele se forma médico, Imhotep, segundo a mitologia de arquétipo, ele é filho de Ptah com Sekhmet. Sekhmet é a deusa leoa, cabeça de leoa, que era a deusa da guerra, quando ela foi criada, por Osíris. Lá por Ra. E ela desce à terra uma vez porque Ra estava com o saco cheio. Então não aguento mais. Vai lá e extermina a humanidade. E ela vem à terra para cumprir a missão dada por Ra. Sabe o Aton-Ra que vocês falaram ontem? Ele mandou, vai lá e destrói. Sekhmet vem à terra e encontra Imhotep. No primeiro contato, Imhotep é o precursor do contato, ele era adolescente, do contato dela com a humanidade direto. E Sekhmet se enche de compaixão. Fala, pô, não é bem assim, não é tão ruim assim. Volta lá para Ra e advoga a não destruição da civilização humana. Ra se enche de compaixão através de Sekhmet e autoriza Sekhmet a cuidar da humanidade dali para frente. E ela se torna a deusa da fertilidade, de outros do amor e tal, e a instrutora e guia
de Imhotep. Dali para frente, então eles dizem até que Imhotep, como energia cósmica, ele é filho de Ptah, que é o arquiteto do universo, com Sekhmet, que é a deusa da criação e da fertilidade. Imhotep foi contratado, já adolescente, o sumo sacerdote viu que ele era diferente, era um gênio. Ele designa Imhotep para ser médico do faraó Djoser. Vai morar no palácio junto com a família real. E lá o faraó também olha para ele e fala: esse moleque é muito esquisito. Só que com o convívio ele percebe que Imhotep era um ser diferente. E escolhe Imhotep, porque até essa altura ele já era arquiteto, médico, filósofo, matemático, astrólogo. Ele tem uma lista de especialidade infinita. E contrata Imhotep, designa ele para construir a tumba dele. Você vai criar uma tumba que eu quero que seja vista por todo o Egito, de onde o povo egípcio estiver. Imhotep desenha a primeira grande pirâmide do Egito, que é Saqqara. Saqqara tem essa forma, que é a primeira. Então, foi o primeiro teste de construção. A primeira mesmo de todas. O Egito hoje tem mais de 200 pirâmides, né? Então, essa é a primeira. 2.800 anos antes de Cristo. Está lá, ainda. Então, Imhotep começa a construir, e nesse meio tempo, Sekhmet diz para ele que continua aí, só que não conta a verdade para o faraó. Ele acha que é o túmulo dele, mas não é. Depois você faz um puxadinho, coloca ele no puxadinho e está tudo certo. Vai nessa que está. Né? Imhotep desenvolve o que é muito conhecida hoje como a máquina quântica, que é a pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara, para vocês terem uma ideia, ela tem 60 metros de altura, e como tudo na Grécia e no Egito é feito com base nos 7 princípios herméticos, tudo que está em cima, então tem 60 para baixo também. Né? Então, todas as pirâmides estão assim, todas. Todos os templos, pirâmides obedecem a esse jeitão. Imhotep acaba criando uma máquina. A pirâmide de Saqqara é uma máquina. É um mecanismo. Para quem já teve a oportunidade de ver um motor funcionando, com pistões, sobe, desce, engrenagens, lá embaixo é assim. Máquina do quê? Ela é chamada hoje de máquina quântica. Mas de verdade está errado o nome. Né? É quântica porque quântico, eu até falei para algumas pessoas ontem, quântico está na moda. Né? Então, tudo é quântico agora. É o macarrão quântico, né? O suquinho quântico. Então. Só para efeito didático. Vivemos na terceira. Quântico é a 4ª dimensão. Tá? Então, física quântica, onde que ela vibra? Onde que está o conhecimento da física quântica? Na 4ª dimensão. Para onde nós estamos indo? 5ª. 5ª é taquiônica. Energia taquiônica. Cósmica, universal, livre, não tem limite. Ok? Então, Imhotep começa a construir a pirâmide, e aí Sekhmet começa a treiná-lo para o uso dessa máquina. A pirâmide de Saqqara, e na verdade é um complexo, nós vamos ver um pouco para frente, de Saqqara é uma grande antena ligada ao cosmos, ligada à 5ª dimensão. Então esse formato, e aí são as ruínas, né? Na verdade ela era espelhada. Né? Então imagine uma coisa de granito, liso, toda ela espelhada, ligada diretamente à 5ª dimensão. Essa pirâmide recebia essa energia de conexão por cima e era impulsionada através dessa máquina para onde ele quisesse. Okay? Então ele transmitia e usava a energia taquiônica através da máquina. Aí está um desenho
né, arquitetônico da pirâmide sacada, do complexo. Então, o que vocês estão vendo aqui no meio, óbvio vocês não estão vendo a luz, mas o meio onde está a pirâmide é a pirâmide que vocês viram no desenho anterior. À volta dela é uma muralha. E todas as outras estruturas são anexos. Inclusive o puxadinho do Templo Norte é o puxadinho que ele fez para o faraó. Né? O meu túmulo está pronto? Opa! Tá indo, né? Mal sabia o faraó. Então a visão superior da pirâmide e todo o complexo de Saqqara. Esta muralha era ligada à pirâmide para que a energia circulasse nos muros. Então, vou afirmar para vocês uma coisa que está escrita, e para quem faz os cursos comigo, as iniciações, sabe que isso que eu estou falando é verdade. Aqui, ó, onde está a entrada, passa quase que uma pessoa só. Tem mais ou menos uns 10, 15 metros de altura, mas estreita. É a única entrada do complexo. Nunca teve porta aberta. A vida toda ela foi aberta. Tem mais ou menos uns 15 a 20 metros esse corredorzinho que vocês estão vendo da entrada até sair no pátio, em frente à pirâmide. Vocês sabem por que não tinha portão? Porque o ser humano que não estava pleno e em conjunção com a energia taquiônica do amor incondicional, não passava. Existia um bloqueio no campo energético, ele não conseguia progredir no corredor, tinha que voltar para trás. Então, imagine uma situação onde a gente elimine todas as portas das casas, todas as janelas, porque você tem a certeza absoluta que você está pleno. Você está vibrando na energia cósmica do amor universal. E nada que estiver fora disso vai poder invadi-lo. Imagine que essa portinha é o seu coração, sua mente, seu espírito. Se você estiver pleno, não entra. Só entra o que você permitir. Ok? Então, como diria Cryon, e assim é. Está lá. Para quem quiser ver, está lá. Ok? Então a energia circulava, impulsionada pela pirâmide, nas muralhas. E aí, uma explicação, alguns contestam, mas está lá também. Essa figura aqui, ó, é um Djed. Vocês vão ver ela para tudo que é lado, em todas as paredes do Egito inteiro, todo lugar tem esse hieróglifo com esse formato. Isso é um Djed. Djed é um poste. Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar até num postezinho que a gente tinha antigamente, que tinha umas pecinhas de louça, assim, é o mesmo jeitão. Então, a energia era captada pela pirâmide em cima, diretamente da quinta dimensão, impulsionada pelo mecanismo às muralhas e transmitida para onde ele quisesse, Wi-Fi, wireless, através desses postes. Eles eram posicionados a determinada distância, então a energia saía de lá e ia para onde ele quisesse. Hoje, metade de uma tábua de uma escritura foi encontrada, a outra metade não, e eu acho que não foi encontrada a propósito. Imhotep desenvolveu, obviamente orientado por alguém, uma fórmula onde eles cortavam as rochas nas jazidas de granito, que era perto do delta do Nilo, e ele besuntava essas rochas. A união desse composto químico com o granito, que basicamente as pirâmides são todas de granito, colocados em contato com a energia taquiônica, ele eliminava a força G. Vocês sabem o que é a força G? A gravidade. Explica algumas coisas? Está lá. Não estou falando, está lá. Então, qualquer um conseguia
transportar uma pedra de toneladas e toneladas e toneladas nessa linha de transmissão de energia e vinha conduzindo essas pedras e colocar onde você quisesse. Ok? Então, Sakkara é um grande mecanismo, é a primeira pirâmide. Por que vocês acham que a primeira pirâmide tinha a grande finalidade de não ser um túmulo, mas sim ser uma máquina de captação de amor incondicional do universo? A gente já precisava disso na época. E a Imhotep desenvolve o projeto, ele constrói, porque ele que acompanha a obra, né, a construção, e entrega isso pronto. E lá surge a primeira, e o Carlos falou dela ontem, a primeira grande sede de formação da Escola de Mistério do Ouro de Horus, dos sacerdotes do Antigo Egito. Então, os sacerdotes e sumos sacerdotes eram treinados onde? Aqui embaixo. Nas câmaras de treinamento que existiam, que estão lá ainda, dentro da pirâmide de Sakkara. Então, você imagine você estudar numa escola, que é uma máquina ligada à quinta dimensão, né? Transmite e capta energia em amor incondicional 24 horas por dia. São 5 câmeras de iniciação na pirâmide de Sakkara. A última câmera, que é a ascensão plena do sumo sacerdote, só entram 2 pessoas. Só funciona com um casal. Tem que ser uma energia masculina e uma feminina. Senão não funciona. Não acende. O que a Escola de Mistério do Ouro de Horus nos diz? Nós temos que ser duais. Só estaremos plenos e com capacidade de ascensão aqui estivermos em equilíbrio com essas 2 energias. Ok? Eu estou dando um pouco de historinha para a gente entender de onde vem o princípio hermético, por que o Ronaldo está falando disso, para a gente entender esse ping-pong, né? Porque uma coisa leva a outra, outra leva a uma, e acabamos voltando nos 7 princípios herméticos que regem todo o universo e a nossa vida. Então, Imhotep, ele é designado um deus 200 anos depois da morte dele. Até então, Imhotep teve uma característica, vocês vão notar isso, quem for viajar com o Carlos, eu recomendo a viagem, nos museus, e hoje tem um museu, lá de Sakkara tem um museuzinho de Imhotep, bem pequenininho. No Cairo tem muita coisa, vocês vão ver só uma foto dele, uma estátua, porque ele não deixava se retratar e se divulgar. Tem uma que é ele sentadinho assim, com um papelzinho na mão, só. Mais nada. Então, um monte dessas, mas só aquela e mais nada. Então, tem pouca informação da figura dele, porque, acredito eu, num processo de humildade, de não queria o holofote, ele falou, não quero. Mas ele, enfim, 200 anos depois da sua morte, que é essa estátua aqui, ó. Vocês vão ver ela em vários tamanhos. Essa pretinha aqui, ó. 200 anos depois da morte dele, ele é beatificado pelo Grande Egito como Deus dos medicamentos, o Deus da cura. Então, temos uma pirâmide construída no amor incondicional. Temos um cara que elaborou isso, que é o Deus da cura. As 2 coisas juntas nos traz esse momento agora. O que nós estamos fazendo aqui? Senão um processo de introspecção e de autocura. Alguém tem alguma dúvida disso? Que nós estamos aqui, antes de mais nada, para nos curarmos de seja lá o que for? Então, o convite fica feito. E até hoje ele é muito venerado como esse Deus. Eles foram encontrados em todos os templos, pirâmides e afins de todo o Antigo Egito. Tinha essa estatuazinha que as pessoas iam lá pedir suas curas e tal, e orar para Imhotep ajudar na cura dela. Como é que ele fazia isso? Chakras. Tem médico aqui? Tem. Pai da medicina é Hipócrates.
Mentira. Te enganaram na faculdade. Na verdade, eu estou brincando, na verdade, na idade moderna, sim. Mas, como primeiro médico, os primeiros hospitais estão na mão de Imhotep. Imhotep é o criador do caduceu, que hoje é o símbolo da medicina. Que passou na mão de Hermes, que passou na mão de Asclépio, e todo mundo levou a fama, mas quem criou foi Imhotep. Então, este caduceu grande aqui é o caduceu de Imhotep. O que basicamente ele faz? A energia da Kundalini. Então, né? Chakra básico está aqui embaixo, seu coronário está lá para cima, envolto pelas asas de Ísis, a mãe, né? E as serpentes permeando os chakras para equilíbrio e tal. Chakra, eu não quero ser repetitivo, mas ele tem tamanho, rotação, velocidade, cor e, para quem o vê, ele parece uma flor, um cone. Ele tem o número certo de pétalas. Qualquer coisa dessa que tiver fora do... Você começa a ter um desequilíbrio naquele determinado chakra. Tem um, tem no resto. Porque isso funciona com uma linha. A Vanessa centrou vocês ontem o centro de cima, centro de baixo. Centro de cima, centro de baixo. Né? Onde é que liga os chakras? Coronário básico. E aí passa pelos outros, alinhando você com o planeta e o universo. Teoria básica de Imhotep. Acertou isso, zero de doença. Como médico. E assim ele tratava as pessoas. E hoje, nas descobertas de Saqqara, ele tem, já descobriram nas escavações, uns hospitais, com todos os prontuários médicos de milhares e milhares de pacientes que ele tinha. Está lá agora sendo, né, escavado. As tumbas dos operários, o RH dos operários. Ele tinha fichinha com quanto de salário cada um recebia. Então, tem uma história também de o Egito foi feito na base do chicote, só por escravos e capturados. Também não é assim. Né? Imagine que um cara desse, na pirâmide de Saqqara, ligado à quinta dimensão, ia trabalhar na base da porrada da escravidão. Não faz sentido, né? Então, hoje as escavações, o hospital foi encontrado a mais de 1 quilômetro de distância da pirâmide de Saqqara. E essas escrituras com os salários, os prontuários de cada paciente e dos funcionários, também estão nessa escavação nova que está sendo feita lá. Ok? Então, vocês lembram do capacete do faraó? Cleópatra, todo mundo lembra. Serpente, como todos os faraós, a maioria deles, né, usam um adereço onde as serpentes, ou 2 serpentes, ou um abutre e uma serpente, que é o ápice da conexão e do ajuste do todo o sistema de chakras dele. Então, a sabedoria e a proteção estão no chakra frontal. Lembra da luz azul? Então, vamos trabalhar esse chakra, que esse chakra, neste evento, ele é fundamental. Ok? Então, princípio básico de cura, acertou o chakra, alinhou, ajustou, equalizou, não tem doença. E assim ele tratava as pessoas. Está aí uma representação de como era feito e de como ele via o processo de cura nos 7 chakras principais. Obviamente, as reverberações dos outros chakras do corpo, são milhares, né? Acontecem automaticamente. Daí surge um sistema, surge não, mas ressurge, na verdade, o que hoje nós chamamos de cura taquiônica. É um processo, uma técnica, que eu canalizei há alguns anos atrás, que foi sendo desenvolvida durante 3 anos, e, na verdade, é o resgate de tudo que já era feito há 5.000 anos atrás. Né?
E a gente vem praticando isso. Hoje eu tenho 50 terapeutas formados nessa técnica, que é basicamente a repetição do que Imhotep fazia. Isso com resultados fantásticos. Não é o caso, não estou aqui para falar disso, mas depois a gente conversa. Então já é um processo, é um curso de formação, porque a missão que eu tenho, uma delas, né, além de falar do assunto, é propagar de novo essa técnica, que basicamente é colocar o paciente em contato com a quinta dimensão, o amor universal, ajustar o chakra dele e zerar a doença. E com resultados assim, no mínimo emocionantes, né?